Com Covid e influenza por aí, a pergunta que não quer calar: quais as diferenças nos sintomas? Vamos então ao vivo agora com o Neto Mota. Ele vai entrevistar um médico especialista que vai nos responder as dúvidas, porque a gente vai tentar ficar um pouco mais calmo, né, Neto Mota? Mesmo tendo tomado as vacinas, enfim, é importante distinguir os sintomas aí, saber essa diferença para, na hora de procurar atendimento, já ter um norte, né? Olha, Moura, para você ter uma ideia, eu estou aqui ao vivo no Hospital do Coração, da Gruta de Lourdes. E aí, do início do ano para cá, do dia 1º de janeiro até agora, 63 pacientes chegaram por aqui com sintomas de síndromes gripais. Imagina a confusão desses pacientes para saber se tratava de Covid-19, influenza, agora flurona. Por isso que eu estou aqui ao lado do Dr. Rodrigo Cruz, que vai nos explicar melhor. Doutor, boa noite. Como é que vocês fazem para identificar, diante de tanta informação, tantos casos novos e sintomas? Oi, boa noite. Olha, os sintomas, eles são muito semelhantes de um resfriado, de uma rinite, de uma sinusite, de gripe viral, né? Principalmente entre influenza, Covid e até dos vírus comuns que causam resfriado, por exemplo. Eles podem começar de forma muito semelhante. Então, clinicamente, é muito difícil a gente diferenciar a etiologia, né? A origem, seja por Covid ou influenza. A gente sabe que no curso da doença elas apresentam diferenças. Por exemplo, os sintomas de influenza, de gripe, febre, coriza, congestão nasal, dor de garganta, dor no corpo, ela tende a se intensificar nas primeiras 48 horas. Enquanto que na Covid, esses sintomas de gripe podem se estender até 7 dias. E depois de 7 dias entra numa fase de doença que pode comprometer os pulmões, né, depois de 7 dias. E alguns pacientes às vezes persistem, mesmo com sintomas gripais, na Covid até 14 dias, por exemplo. Então, somente no curso, na evolução dos dias, que a gente consegue diferenciar, né, entre as patologias, né, virais, né, respiratórias. Mas nos primeiros dias, os sintomas são muito semelhantes. Doutor, e a gente está diante de duas síndromes gripais, duas possíveis, que apresentam, como o senhor falou, um intervalo de tempo muito grande dos sintomas. E no caso da flurona, então, para se identificar, como tem sido tratado o paciente que chega com sintoma? Olha, até o momento, os casos de flurona, eles começam com quadros gripais, como eu comentei, muito semelhantes. E existe a disponibilidade de alguns testes que conseguem fazer a pesquisa na amostra de secreção de nasofaringe e de orofaringe para pesquisar tanto o vírus influenza como também o SARS-CoV-2, né, que é o causador da Covid-19. E nesses pacientes se identifica os dois vírus, mas os sintomas, como eu mencionei antes, eles são muito semelhantes. Somente no curso da doença que a gente vai poder diferenciar se o que vai prevalecer são sintomas de gripe, né, nos primeiros dias, até uns 5 dias, né, com sintomas gripais, ou se houver persistência desses sintomas, vai prevalecer a doença da Covid. Então, somente a gente consegue identificar o flurona pelo exame laboratorial, mas somente com o passar dos dias a gente consegue avaliar qual das duas doenças pode prevalecer. Doutor, e o que o senhor tem visto dentro dos laboratórios? Como esse paciente tem chegado, a evolução dessa doença? Vocês estão conseguindo conter? E leitos de UTI, o senhor já viu casos graves? Sim, a gente já observou alguns pacientes, principalmente a partir de novembro e dezembro, quando houve uma nova circulação do vírus influenza A, né, H3N2, a cepa Darwin. A gente já identificou principalmente idosos, portadores de comorbidades, né, doenças pulmonares crônicas, cardiopatas, renais, um aumento no internamento, tanto de enfermaria como também de UTI. Em alguns pacientes até precisaram de ventilação mecânica. Mas a evolução, pelo menos dos casos que a gente atendeu, tem sido boa, né? Inclusive pacientes muito idosos, de 90 anos, por exemplo. Mas a evolução tem sido boa. Nos pacientes de Covid, a gente acredita que graças à adesão à vacinação, principalmente no grupo de risco, né, nos idosos e nos portadores de doenças crônicas, de comorbidades, a hospitalização tem sido menor e os sintomas têm sido menos graves. Então, se a gente tirar uma foto hoje das nossas UTIs, praticamente a gente tem, pelo menos aqui no hospital, a gente tem mais pacientes de influenza
né? Porque é uma cepa que não foi contemplada na vacina desse ano, né? A gente tem mais paciente de influenza do que paciente de Covid e pelo menos a gente tem identificado que os pacientes que a gente atendeu, mesmo do grupo de risco, com evolução mais leve, são os pacientes que foram vacinados. Doutor, falando sobre os perigos da automedicação, essa automedicação como forma de se precaver, já que a população está com muito medo diante desses casos, pode prejudicar o tratamento desse paciente quando chega no ambulatório? Pode. A gente recomenda que nos primeiros dias de sintomas de síndrome gripal, é importante procurar uma assistência médica, seja numa unidade básica de saúde, ou numa UPA, ou num hospital de referência para o seu convênio. Por que é importante? Porque o médico vai avaliar os sintomas e vai direcionar para qual o melhor exame a ser realizado para identificar, seja influenza ou seja Covid-19, para dar as orientações. Porque se um paciente ele tem influenza, a gente sabe que existe um grupo de risco que vai se beneficiar do oseltamivir, que é um antiviral que deve ser administrado nos primeiros dias de sintomas, justamente para evitar complicações. Se for um paciente de Covid-19, depende se ele foi vacinado ou não. Se ele foi vacinado, a gente recomenda monitorização, né, dos sintomas e também da saturação. E se ele não foi vacinado, essa monitorização ela tem que ser mais rigorosa. Então vai ter uma diferença. E a gente não recomenda uma automedicação, principalmente com algumas medicações que já não se mostraram eficazes, né? Aquele famoso kit Covid, e também que podem até ter outras complicações, né? Podem piorar o curso da doença em alguns casos, ter complicação renal, por exemplo, hepática, e também evitar o uso de antibióticos, né? Que a gente sabe que foi muito utilizado no início da epidemia da Covid e que também não trouxe benefício. Doutor, muito obrigado pelas informações. Moura, quantos esclarecimentos importantes, né? A todo momento chegam novas informações, principalmente sobre os sintomas, e a gente vai continuar nessa cobertura. Volto para você. Perfeito, Neto. E como falou, é importante ter esse testemunho de quem está vivendo lá, a emergência. Ele falou, ó, quem tomou vacina, a gente já faz essa pergunta no diagnóstico, porque se você tomou a vacina, você está em dia com a vacinação, possivelmente, né, o monitoramento vai apontar que os casos vão ser mais leves. Mas se não tomou, pode agravar. E eu queria só que ele reforçasse mais uma vez isso, a importância das pessoas tomarem a vacina da influenza, que ainda está disponível, mesmo não sendo a cepa que está saindo agora, que é uma cepa que só vai vir na vacina desse ano, mas quem não tomou pode tomar ainda, que é grupo de risco, então, de certa forma, se protege das outras variantes da gripe, não é, Neto Mota? E também a vacina, claro, da Covid, que nunca é tarde para a gente lembrar, afinal já foi bem esclarecido. Por favor. Isso mesmo, Moura. Doutor, o Edson Moura está lá no estúdio fazendo o reforço sobre a importância da vacinação. E aí a gente veio aqui para ouvir da ciência, a gente quer que o senhor reforce essa importância do atendimento, a convocação aos públicos e como isso faz a diferença quando chega aqui, né? Sim, hoje a gente observa um salto muito grande de novos casos, principalmente de Covid, né? Principalmente agora depois dessas festas de final do ano. Como eu tinha comentado antes, novembro e dezembro a gente já observava esse surto de influenza A. E agora, depois das festas de final de ano, o Covid voltou a ser muito presente no dia a dia da gente. E a vacinação, ela tem sido um marco, um diferencial, um divisor de água na evolução desses pacientes. A gente conhece, assim, tem contato com famílias inteiras que foram infectadas por Covid, mas essas pessoas, mesmo idade avançada, com comorbidades, não estão mais internando no hospital. Hoje, aquele paciente que interna no hospital, que tem um quadro de pneumonia por Covid, que vai para a UTI, a grande maioria, 90% desses casos, são pessoas que não se vacinaram. Então, a gente tem uma nova variante circulando, que é a Ômicron, né, com uma transmissão muito alta e que depende basicamente da terceira dose, né, da vacina para a gente ter uma boa resposta imunológica. Então, para a Covid é fundamental. E como a nossa adesão esse ano para a vacina da gripe foi baixa, principalmente na população de risco, a gente recomenda que, pelo atual surto epidêmico de influenza, que as pessoas procurem também a vacina contra o vírus da gripe, né? Porque já vai ser uma importante forma de proteção para esses vírus respiratórios que estão circulando para evitar formas graves. Muito obrigado mais uma vez, Moura.